Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live da Jornada do Bem-Estar Feminino. Oi, Poli, seja bem-vinda. Que prazer ter você por aqui. Deixa eu convidar. Hoje a Poli é nossa convidada especial. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Poli. Oi, oi, Boa Carol. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live. Que prazer ter você por aqui mais uma vez, Cole. Que alegria, estava muito feliz de saber que no final do dia ia conversar contigo. Sim, sim, eu também tava, Carol. Obrigada, né, pelo convite. Boa noite, pessoal, para quem tá entrando. É sempre uma honra, né? E fico lisonjeada pelo seu convite, Carol. Deixa eu me enquadrar melhor aqui. Mas, né, fico muito feliz também pelo seu convite, né? Tô acompanhando ali sua iniciativa ao longo, né, dessas semanas e fico muito empolgada também em fazer parte disso. Que legal, Poli. Eu falei já para a Poli que foi ela que me deu uma inspiração muito grande, assim, né? Para eu realmente encontrar o meu caminho e realmente investir nessa parte do autocuidado feminino, né? Inclusive, hoje a proposta de chamar a Poli aqui para conversar com a gente é, né, uma iniciativa que faz parte aí desse projeto da Jornada do Bem-Estar Feminino, que é uma jornada muito focada no autocuidado, na autocompaixão das mulheres, né? E algo que a gente vai falar muito na live de hoje, que é esse cuidado com as nossas necessidades básicas, né? Sejam elas físicas, mentais, emocionais, né? Eu já fiz algumas parcerias com a Poli também, no curso que ela tem de autoterapia para superdotados, né? Muito dentro dessa linha do cuidado, da saúde integral. Então, é um pouquinho dessa perspectiva que a gente vai falar para vocês, trazer novos insights hoje. E a gente espera realmente que vocês possam extrair coisas muito positivas desse momento aqui com a gente, né? Eu quero muito que a Poli se apresente, né? Porque eu sei que tem sempre pessoas novas chegando, mas acho que da onde que veio a ideia, né, de fazer essa live? Uhum. Eu estava aqui pensando, eu adoro usar metáforas, eu vejo que a Poli também trabalha muito com metáforas no Instagram dela, né? E em relação a como que a gente pode aproveitar mesmo, né, o máximo potencial das coisas e o nosso máximo potencial, né? Quando a gente compra uma roupa, por exemplo, né, e a gente olha lá, ela é linda na arara do shopping e fala, nossa, eu vou usar essa roupa, né? O que que acontece se você só leva essa roupa para sua casa e você não lava a roupa, você não passa a roupa, você não tem aqueles cuidados que estão na etiqueta com a roupa? Daqui a pouco, né, essa roupa vai deixar de entregar aquele melhor que você via lá quando ela estava na área do shopping, né? Se você compra um eletrônico ou eletrodoméstico, ele tem todas as instruções de uso, né? Guarde em lugar seguro, limpe, cuide, né? O que que acontece se a gente não cuida? Estraga, né? Deixa de funcionar, ou às vezes, e muitas vezes também diminui a vida útil se a gente não está fazendo a manutenção daquilo. E uma plantinha. Se a gente só compra a planta e deixa ela lá, não rega, não deixa ela no sol, não atende as necessidades básicas da plantinha, ela não vai florescer. E óbvio que com a gente isso não é diferente, né? Se a gente não tiver esses cuidados, essa manutenção básica do nosso bem-estar, Uhum. naturalmente a gente não consegue entregar esse nosso melhor, né? Então é muito desse lugar que saiu a ideia dessa live, né? A Poli trabalha com superdotados, né? Um grande foco do trabalho dela. Ela é superdotada, né, Poli? Então, são pessoas, né, que têm muito essa necessidade, né, de desenvolver o seu potencial máximo, que realmente tem muitos potenciais, todos nós temos, né, independente se formos superdotados ou não superdotados, todos nós temos potenciais a serem desenvolvidos, né? Mas acho que é algo que ela se depara ali constantemente na prática dela e realmente é algo que é uma necessidade, né, do superdotado de se desenvolver e crescer e às vezes acaba desconsiderando esse básico que limita esse crescimento. Então, Poli, né, se apresenta aí para o pessoal, conta sobre o seu trabalho e traz um pouquinho aí para gente sobre a Uhum. tua prática.
Sim, eu acho que vem muito, né, Carol, de encontro com tudo que você falou, né, o trabalho que eu desenvolvo hoje. Hoje eu atuo, né, como psicóloga clínica, né, trabalho no meu consultório particular. Atualmente meu consultório é um consultório online, né, possibilitando aí o atendimento mais de pessoas de outras, né, cidades, de outros estados, até de outros países também. E diante disso, né, o meu foco de atuação basicamente é a superdotação, né? Eu foco muito na superdotação do adulto, já atendi, né? Já trabalhei ali muito com a infância e com a adolescência, mas hoje, pela questão do atendimento online, eu atuo mais na fase adulta, né? Pensando ali no consultório, eu trabalho muito com avaliação neuropsicológica, então, bem no processo da identificação, né, desse superdotado, das comorbidades, né, das duplas excepcionalidades. E eu tenho, né, hoje eu não atuo mais na parte terapêutica, mas eu tenho desenvolvido alguns projetos dentro disso, né, que são projetos ali da minha própria jornada, né, e trajetória com superdotados, daquilo que eu fui percebendo que tinha necessidade, daquilo que eu fui percebendo que às vezes, né, o atendimento ali tinha limitação por uma questão de tempo, que eu gostaria, né, de talvez ter mais tempo com esse paciente para educá-lo ou para ensinar ele de alguma outra ferramenta. E aí, de fato, hoje eu desenvolvo, né, o projeto da autoterapia, que é muito nesse intuito, né, de educação de adultos para, né, a alfabetização dos aspectos tanto das questões, né, que correspondem às características da superdotação, quanto de características gerais, né, de um bem-estar, né, de uma qualidade de vida. E pensando, né? Então, basicamente, esse é o meu trabalho. E já iniciando, né, Carol, ao que você estava falando, até inclusive a Carol, né, participa ali das aulas, né, de bônus do ano passado, desse semestre, né, do semestre anterior, que já passou. E a Carol, né, traz ali várias técnicas relacionadas ao estresse, manejo do estresse. Até a Carol, né, não posso ainda dar spoilers da novidade, mas a Carol também vai estar aí nessa nova jornada, né, da nova turma da autoterapia. Então, basicamente, né, o meu trabalho hoje é voltado para o bem-estar, para a saúde mental dos superdotados adultos. Pensando nesse assunto, né, Carol, que você colocou aí pra gente trazer hoje, né, nessa live, eu acho que é um assunto muito polêmico, né? Porque ele pode gerar alguns incômodos em vocês que estão aqui assistindo, né? Porque, de fato, assim, algumas características da superdotação vão levar esse indivíduo a uma busca e uma persistência pelo conhecimento, né? E, de fato, é muito gostoso aprender, conhecer, criar. Só que, de fato, né, alguns comportamentos como o hiperfoco, como, né, algumas questões mais ali assim de um perfeccionismo exacerbado, vão tomar a energia, né, desse indivíduo. E aí, de fato, assim, a gente vai acabar. Eu vejo muito na prática clínica que os indivíduos, né, os superdotados, geralmente eles vão se esquecendo das coisas do dia a dia, né? E eu fico hiperfocada naquilo que eu quero atingir, seja aquele projeto que eu quero desenvolver, criar, produzir, ou então aquilo que eu quero aprender, né? E aí, de fato, eu foco lá no fim, né, que é onde que eu quero chegar. Eu tô no ponto A, eu quero chegar no ponto Z. E eu foco só em chegar no ponto Z o mais rápido possível. E eu vejo que até, né, recentemente uma pessoa falou para mim exatamente, né, isso que a gente está falando agora. Geralmente as pessoas costumam a se ater às grandes coisas da vida, né, aos momentos assim maiores da nossa vida. Quando a gente, terminei a faculdade, colei grau, né, a gente anseia por esse momento, né, de terminar a faculdade, de passar naquele concurso, de aposentar, né? De, sei lá, arrumar um namorado, casar, pode ser qualquer coisa, né? A gente anseia pelas grandes coisas. E é como se fosse isso na vida do superdotado. Ele anseia muito por grandes coisas. Eu anseio em entrar naquela universidade, eu anseio em criar aquele projeto, eu anseio em, né, fazer, sei lá, criar um negócio novo. E aí eu tô pensando lá no final, né? Claro que o meu comportamento atual, ele vai determinar se eu vou chegar lá ou não.
né? A gente não tá aqui dizendo que a vida é flores, né? Porque de fato né, vai precisar de uma dedicação, de um esforço, né? Tem uma professora minha da pós em terapia de esquema, que ela falava assim, vai precisar de horas bunda, que é o quê? Horas sentado na cadeira, estudando, se dedicando, criando e montando, né? Vai precisar desse tempo. Só que o que que acontece? A gente está acostumado a pensar que essas grandes coisas são importantes, né? Aquele momento que eu vou colar grau, aquele momento que eu vou criar aquilo, né? E aí eu vou ter o meu negócio. Mas, na verdade, as grandes coisas são feitas de pequenas coisas, né? É como se fosse a gente pensar numa construção da casa. A casa, ela é basicamente assim, vários tijolos que foram ali aglomerados e aí a gente vai passando ali o reboco e foi juntando isso e hoje a gente olha e vê uma casa. Da mesma forma, a gente olha e fala, nossa, a Carol, ela é psicóloga. Só que a gente esquece, né, de toda essa trajetória dos pequenos esforços. E aí, o que que acontece? É exatamente isso que acontece na superdotação. O superdotado, ele esquece desse pequeno esforço que ele tem que fazer no dia a dia, focando só naquilo nela. É como se fosse um túnel, né? Eu só foco em sair do túnel, né? Eu mantenho a minha atenção, minha concentração lá. E aí a gente vai ver vários prejuízos. A gente vai ver insônia, a gente vai ver sensação de exaustão, cansaço constante, compulsões alimentares, né? Porque aí quando o nosso corpo tá cansado e esgotado, a gente não faz boas escolhas. A gente só quer lutar, né, para sobreviver. Então eu quero fazer a coisa mais rápida possível, comer o que vem na minha frente para eu sobreviver. E aí a gente vai pensando no bolo de sintomas, né, que talvez eu resumiria ali como ansiedade, depressão e esgotamento, né, que são os principais que eu vejo hoje na prática clínica e que estão ligados geralmente a essa questão, né, de se esquecer dessas pequenas coisas que vão levar às grandes coisas, né, vão levar de fato a desenvolver o potencial, né, a colocar ali aquela ideia em prática. Mas o processo, né? E aí a gente pode pensar em muitas outras características também da superdotação, né? De querer acelerar o tempo, ou dos padrões rígidos, né? De tem que tudo ser muito perfeito, e daí até não ficar milimetricamente perfeito, ajustado, alinhado do jeito que eu quero, eu não consigo parar de aprimorar aquilo. E Sim. tudo isso está gastando energia, né? E Uhum. eu acho que o ponto, talvez central, né, Carol, que a gente quer trazer aqui para vocês, seja isso, né? As pequenas coisas, elas são muito Sim. importantes. E as grandes coisas, elas são feitas de pequenas coisas, né? Você se formar numa universidade, num curso, é porque você foi todo dia para a universidade, por 5 anos, né? Uhum. Então, a gente precisa mudar a lógica, né, dessa estrutura para a gente começar a desacelerar, né, Carol? Com certeza, Poli. Eu sempre falo, né, que as coisas não acontecem do dia para noite, elas acontecem um pouquinho a cada dia, né? Dentro da psicologia positiva, a gente fala muito sobre essa lógica do 1%, né? Se a gente for 1% melhor a cada dia, se a gente cuidar 1% melhor da gente a cada dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, essa diferença já vai ser muito mais expressiva, né? Então, 1% é algo que é possível para grande parte das pessoas, né? E se a gente focar nesse pequeno esforço que a gente faz, a gente mantém isso de forma constante, é muito mais efetivo do que a gente fazer um boom de esforço e daí depois o corpo se vê sobrecarregado, né? E faz aquele efeito do estilingue que eu chamo, né? Quanto mais a gente puxa, mais ele vai levar tempo para voltar, né? Então acho que até quando você estava falando isso, assim, né, Poli, eu lembrei de como foi a minha experiência pessoal, assim, né, com esse processo de me dar conta da importância das minhas necessidades básicas, porque eu sempre fui essa pessoa que trabalhei bastante, me esforçava bastante, então eu me esforçava muito na faculdade, né? Em paralelo à faculdade, eu realizava muitas outras atividades, projeto voluntário, trabalhava em uma série de lugares, né? E sempre com essa percepção do futuro de tá, eu vou fazer esse sacrifício agora, eu vou me esforçar, dar tudo de mim agora para que quando eu me formasse eu pudesse ter uma rotina mais equilibrada, eu pudesse ter mais autonomia sobre as minhas escolhas. É isso que eu vislumbrava ali, né? Que eu ia fazer aquele esforço para que isso acontecesse. E de fato, eu passei 5 anos ali da faculdade fazendo esse esforço contínuo, assim, né? Com essa sensação de que eu realmente
dava conta de tudo. Hoje eu percebo que teve várias coisas que ficaram pelo caminho, né? Mas a sensação que eu tinha era essa, eu tinha muita vitalidade, eu fazia muita coisa, mas eu negligenciava coisas bem importantes que depois, né, foram lá e cobraram a conta, né? Mas enfim, terminei a faculdade e aí, com essa ideia, né? Não, agora minha vida vai mudar, agora eu vou poder ter uma vida mais leve, mais flexível. E de fato, a minha realidade mudou, né? As sementes que eu plantei durante a faculdade, elas foram sendo colhidas, né? Só que a minha realidade interna ainda era a mesma, né? Eu não me permitia descansar, eu não me permitia ter uma rotina mais flexível. Eu chegava no final de semana, queria fazer coisas por puro lazer e achava que eu estava perdendo tempo, que eu estava ficando atrasada, né? E isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. Eu realmente fui conquistando grande parte das coisas que um dia eu achei que seria aquilo que me traria felicidade, mas um dia, assim, num pico de cansaço, exaustão, eu olhei para os lados e falei: isso aqui não tá me deixando feliz. O que tá acontecendo, né? E aí eu comecei a me dar conta que eu tava completamente direcionada para uma única área da minha vida. E esse foco excessivo estava desequilibrando todas as demais. Então, eu não estava conseguindo cuidar das minhas relações, eu não estava cuidando da minha saúde, então estava vivendo doente, né? Estava vivendo extremamente cansada, acordava e dormia cansada, né? Não estava conseguindo cuidar das minhas amizades, não estava conseguindo desenvolver outros hobbies, outras coisas que eram importantes. Eu falei, poxa, não faz sentido se esse for o preço, se esse for o custo, né? Eu me sentia como se a minha vida tivesse de uma cabeça para baixo mesmo, né? Nessa ideia da casa, né? Que começa a ser construída pelo telhado, eu brinco que é a pirâmide invertida, né? Eu tinha conquistado muitas coisas que eu achava que eram importantes, estava muito nessa fase da conquista, de me realizar, só que como a minha base não estava fortalecida, isso estava trazendo dois problemas. O primeiro é que eu não me sentia segura para continuar crescendo. Parecia que qualquer tijolinho a mais que eu colocasse, tudo ia desmoronar, né? E o segundo, a segunda questão era que eu não me sentia completa, justamente porque eu tinha feito o telhado, mas a minha casa não tinha uma fundação, não tinha uma base, né? Então, eu digo assim, e olha que eu sou uma pessoa, quem me conhece, que quem tá no meu Instagram há mais tempo sabe, assim, que eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, eu vou atrás das coisas. E hoje eu tenho essa percepção de que o melhor passo que eu dei na minha vida foi um passo para trás. O passo mais importante que eu dei foi um passo para trás, porque foi nessa época que eu falei, olha, não vai dar. Vou ter que fechar minha agenda, vou ter que estabilizar um pouquinho esse crescimento profissional para eu conseguir crescer em outras áreas da minha vida que vão me dar o sustento, que vão me dar o suporte para que eu continue crescendo de forma integral, sem esquecer de mim e sem esquecer de outras coisas que são igualmente importantes para mim. Então, daí eu mudei o meu estilo de vida, e daí que toda essa questão do autocuidado que a gente está falando, assim, né, Poli, entrou na minha vida, né? E hoje eu me sinto muito mais segura na tomada de decisões, hoje eu não só prego a questão do autocuidado, como eu pratico isso na minha vida, porque eu vejo o quanto isso faz diferença para me manter estável no dia a dia, para que o meu dia a dia seja bom, né? E não só aquele momento onde eu chego lá seja um momento incrível e todo o restante seja eu arrastada porque eu estou exausta e estou esgotada, né? Ao meu ver, de acordo com os meus valores, isso não fazia sentido. Então eu lembrei muito dessa experiência, assim, de acordo com isso que você relatou, porque isso me fez reconectar com a importância do processo e até ter mais calma, né, em relação às decisões, né? Eu entendi que eu podia fazer muitas coisas, mas não todas ao mesmo tempo. Essa questão de viver um dia de cada vez, fazer uma coisa de cada vez, né, que é muito característico desse processo de desacelerar. E eu achava que eu ia achar isso um pouco monótono, um pouco chato, porque eu estava acostumada com o outro extremo, assim, né? Mas eu me conectei com isso e fui encontrando a minha própria forma de equilibrar e principalmente determinar os meus limites nesse processo, né? Então eu acho muito importante isso que você compartilhou, né? A gente tem que realmente fazer esse questionamento se a gente está olhando para a base, né? Se a nossa base está sendo devidamente suprida e atendida. E às vezes a gente esquece da base porque ela é tão simples, né? E eu acho que a gente desconsidera, fala, ah, simples demais, com certeza eu tô ligando para isso, né? E às vezes é a pedra no sapato de boa parte das pessoas, assim. Não sei se você percebe isso ou na tua história pessoal, Poli, né? Ou na tua história de vida. E já que a gente está falando de experiência de mulheres, né? Se também você percebe uma diferença entre como que isso que se apresenta para as mulheres, em detrimento das, né, em relação às outras pessoas, como que é a tua perspectiva sobre isso?
Eu tava rindo aqui, Carol, enquanto você estava falando, que parece o Xerox, né? Na sua história, pra minha história, né? No sentido assim de desde sempre, né? O que as pessoas falavam sobre mim era exatamente, nossa, né? A Polly ela é muito esforçada. Porque de fato eu sempre era muito dedicada às coisas, né, que eu ia executar. Para quem, né, me acompanha aí há algum tempo também, não sei se a Carol sabe, mas eu já fui atleta, né? Com 15 anos eu corri a meia maratona internacional de São Paulo. Então, assim, né, com 15 anos correr 21 quilômetros, de fato, eu tinha ali, eu, né, não dava conta de correr corridas, né, rasas assim, mas na resistência de fato, eu ia muito bem, né? E eu vejo que essa resistência que o superdotado muitas vezes pode ter, né? Por treinamento, seja é, por um aspecto, né, da vida. Aqui eu tô falando de uma atividade física, né, que é um treinamento adquirido, mas pode ser, por exemplo, por uma história difícil, né, que você teve e passou por uma dor muito difícil. Eu vejo que isso faz com que a gente sempre tenha a sensação que dá para ir mais um pouquinho, né? Dá para ir mais, dá para fazer mais uma corrida, dá para, né, fazer mais um pouco, dá para trabalhar mais uma horinha, né? E aí eu vou me esquecendo do meu corpo, eu vou me esquecendo de quem eu sou. E eu acho que esse processo, né, Carol, que você compartilhou, o que aconteceu contigo, aconteceu exatamente da mesma forma que eu, né? Desde ali de que eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito, né, dedicada. Eu digo que eu não deixei de entregar nada na faculdade, nem aquilo que valia 0,1 eu entregava, porque minha autocobrança não deixava, né, aquilo passar em branco, aquilo que valia, sei lá, não valia nada. Daí sim, de fato, eu conseguia não fazer. Mesmo assim, eu me cobrava por fazer aquilo, por mais que não valesse nada. Mas, né, o que que eu tô querendo dizer? Que eu me cobrava pelas coisas muito pequenininhas, que talvez outras pessoas não ligassem, né? Fossem lá passear, curtir a vida e, né, não fez aquele trabalho que valia 0,1. Mas eu não conseguia fazer isso. E desde a faculdade, né, de fato, eu também me envolvi em muitas atividades, né? Eu estudei na PUC, a Carol também estudou na PUC. Lá na PUC a gente tinha muitas atividades voluntárias, atividades, né, de, de oficinas que poderia participar. Eu fiz o mestrado junto com a faculdade, então assim, eu vim de uma rotina muito intensa, né? Ali de 5 anos muito intensa da faculdade, isso já vinha, né, anteriormente. E de fato eu entrei com todo o gás também no mercado de trabalho, né? E foi exatamente o mesmo processo, talvez, que a Carol fez, né? De ir e chegar nesse momento, né, onde a gente se questiona, tá, mas, né, será que tá valendo a pena? Será que não tá valendo a pena? O que que eu tô fazendo comigo? Será que eu tô com saúde mental para continuar? Será que eu tô com saúde física para continuar, né? E às vezes o nosso corpo, ele vai dando alguns sinais desses limites, né, que estão sendo ultrapassados por a gente, né? A gente às vezes fala muito, né, por aí, e às vezes deveria até falar mais sobre, né, dar limites, dizer não aos outros, né? Então hoje eu vejo que tem um monte, né, de movimentos sobre isso, mas eu acho que a grande dificuldade que nós temos é dar limites para nós mesmos, né? Quando eu tenho que parar, né? Que horas que eu tenho que frear ali, eu não posso mais. Seja em falar alguma coisa para alguém, seja em fazer alguma coisa, seja comer alguma coisa, né? Então, eu também passei por esse processo e de fato, eu digo assim que a falta de movimentos me levou a esse estado, né? Eu estava num movimento só linear. Quero sair daqui, quero chegar lá, né? Quero atingir o meu potencial. Eu quero criar um projeto novo. Eu quero, né, ser uma psicóloga, né, que tenha ali um reconhecimento entre as pessoas. Eu quero alcançar isso. E eu fiz o quê? Eu fiz um processo, né, direto. Quero sair daqui e quero chegar lá. Só que, de fato, eu esqueci dos movimentos que eram necessários, né? O que que são os movimentos? Quando a gente pensa lá na frequência cardíaca, a gente vai ver que é o quê? É uma, né, sobe, desce, sobe, desce. E eu vejo e tenho visto cada vez mais que
para construir a saúde mental, a gente precisa desse movimento, desse vai e vem, né? Hoje eu vou fazer 1 hora de atividade física, hoje eu vou fazer meia hora, porque não vai dar tempo. Hoje, sei lá, né? Vou ficar ali 1 hora relaxando, assistindo filmes, né? Fazendo alguma coisa que eu gosto. O outro dia eu vou ter que sentar no computador, né? Aqui e e programar e fazer o projeto que eu tenho que fazer. Então eu vejo que é muito que as pessoas, né, geralmente elas acham que a saúde mental vai vir por osmose, né? Eu vou chegar, o terapeuta vai me olhar e ele vai passar, vai transmitir a saúde mental para mim, né? Como se fosse um espírito, né? Mas não é assim, né? A saúde mental ela vem com o movimento. Movimento, seja a quantidade de água que eu vou tomar, o movimento que eu faço para ir buscar essa água e, né, e encher o copo quando ele acaba, o movimento que eu faço em direção a ir fazer atividade física, o movimento que eu faço em relação a buscar ou não buscar pessoas, né, que são ali significativas para mim na minha vida, o movimento que eu faço, né, de ter um trabalho, né, que me possibilite que eu tenha um lazer, um hobby, mas que me dê também, né, uma garantia financeira onde eu posso desfrutar das coisas, né, que fazem sentido para mim, os meus valores. Então, basicamente, eu vejo que é um movimento, sabe? E cada vez mais eu tenho notado que a saúde mental, ela só vem com o movimento, né? Se a gente ficar parado, deitado, isso vai só retroalimentar, de fato, as crenças, né, negativas e vai nos distanciar, porque aí a gente vai entrando em paralisação, né, nesse mecanismo mais de resignação, e eu vejo que isso vai distanciando, né, da nossa saúde mental, né, geralmente isso vai gerando mais ansiedade, mais ruminação, mais os pensamentos, né, ali autodepreciativos, de humor deprimido. Então, por isso que eu digo, é, né? Ela vem, ela acontece com o movimento. E na minha vida, Carol, acho que foi exatamente isso. Sair e desacelerar, né? A gente acha que, por exemplo, assim, até quando eu tava pensando hoje na live, que a gente ia fazer agora à tarde, eu fiquei pensando assim, nossa, né? O que que eu poderia falar hoje? E aí eu pensei, nossa, eu precisava de alguma coisa que pudesse exemplificar esse processo de desacelerar. E aí eu pensei. E aí eu tive uma ideia. Desacelerar é como se a gente tivesse fervido a água ou colocado ela no congelador, né? Colocou lá e fez gelo. E aí o que acontece? Você já tentou, por exemplo, descongelar um gelo? Ele não vai descongelar de uma hora para outra, né? A água não vai esfriar de uma hora para outra. Ela precisa o quê? De um tempo para entrar em homeostase, né? Na temperatura ali normal. E aí a gente quer fazer isso com a gente, né? Então eu vejo que muitos superdotados eles estão ali no alto movimento, daí eles param, vou tirar uma semana de férias. Aí eu parei, nossa, mas eu não tô criativo. Nossa, não tô conseguindo relaxar, não tô conseguindo fazer nada, né? Por quê? Porque de uma hora para outra, quer que a água deixe de estar fervendo para estar morna. E ela não vai acontecer isso, né? Precisa ali de um tempo de ventilação, né? E aí até, por exemplo, eu lembrei que quando a gente pega um chá muito quente, o que que a gente faz? A gente pode otimizar o processo, né? Ficar passando lá na canequinha, ou, né, coloca ali num lugar que tenha água para acelerar esse processo. Então, eu vejo que, por exemplo, a atividade física, uma alimentação adequada, a terapia, acompanhamento psiquiátrico, podem ser, sim, esses processos, né, que fazem desacelerar mais rápido, né, quando a gente pensa ali num quadro de esgotamento, com sintomas de ansiedade, com sintomas depressivos, mas mesmo assim, vai demorar, né? E aí a gente vai ter que lidar com essa questão, né? A água não vai se transformar, né? De uma hora para outra, o gelo não vai derreter todo de uma vez, né? Então eu vejo que é basicamente isso que a gente precisa entender, né? E aí por isso que eu falo do movimento, porque eu acho que quanto mais movimento tiver, né? Quanto mais a água fizer movimento, mais ela esfria. Por quê? Porque vai ventilar ali, né? E o gelo também. Quanto mais ele tiver, por exemplo, num lugar que tiver ali não entendo nada de física, de química, não entendo nada, gente. Vocês estão vendo que eu tô falando básico, né? Mas, por exemplo, dependendo, coloca o gelo no sol, né?
Claro que vai derreter super rápido. Deixa um gelo dentro de um copo térmico. Vai ficar até amanhã aqui, talvez, esse gelo. Então, a circunstância também vai influenciar. E eu vejo que a circunstância está muito ligada ao nosso atendimento do que a gente precisa, seja terapia, seja algum fármaco, seja atividade física, né? Ou seja outras coisas. Com certeza. E em relação a esgotamento, Carol, uma última coisinha ali que você perguntou para mim, eu vejo assim que eu vejo uma queixa maior, sabe, desse esgotamento em relação às mulheres do que aos homens, né? Mas eu vejo assim que é algo também que acontece a todos, né? Mas eu vejo que, por exemplo, hoje chegam até mim mais mulheres esgotadas, né? E aí eu acho assim que tem muito mais a ver também com mulheres empreendedoras, empresárias, né? Ou, sei lá, CEOs, pessoas assim, mulheres de alto funcionamento, eu vejo que a chance de se esgotarem é maior. E também mães, né? Eu acho que as mães também entram aí nesse. E aí, quando não são mães empresárias, né? Então, eu vejo Uhum. que de fato tem ali uma sobrecarga ainda maior, porque daí é essa autocobrança, né, duplicada ali quando tem uma questão da maternidade. Então, acho que Sim. de fato tem uma sobrecarga maior, sim, nas mulheres. E eu acho que sim, as mulheres, até pelos padrões culturais, né, de beleza, de autocuidado, do que deve ser feito, né, o tópico. Então, acho que de fato isso acaba dificultando a gente pensar nesses pequenos hábitos, né? Então, a mulher já pensar, não, mas eu tenho que cuidar de mim todo dia, né? O que vai ser eu cuidar de mim hoje? Né? Uma mãe ou né, uma pessoa muito cansada. Então, eu vejo que alguns padrões da sociedade, né, sejam culturais, sejam de beleza, acabam influenciando também, né, nesse distanciamento de buscar o aqui e o agora, né, o autocuidado no aqui e agora. Com certeza, Poli. Nossa, achei incrível a metáfora. Eu adoro conversar com a Poli porque minha cabeça fica aqui morrendo de insights, de ideias, assim, né? E acho que algumas coisas, assim, que essa tua fala me fez pensar, assim, né, Poli? Acho que uma palavrinha-chave que muitas vezes a gente esquece é processo. Nada na vida acontece sem um processo. E às vezes, né, principalmente acho que a experiência com pessoas superdotadas, né, muitas vezes o superdotado ele tem um processo diferente, né? E às vezes ele precisa entender que, mesmo sendo um processo diferente, isso também é um processo, né? Então, algumas coisas que eu me recordei em relação a isso, até dentro do programa que eu tô fazendo, né, da Jornada do Bem-Estar Feminino, eu até apelidei esses dois lugares de crescimento, né? O crescimento autodestrutivo, que é esse crescimento onde a gente cresce, mas ao mesmo tempo a gente está se destruindo em algum sentido. Então, quando a gente descuida das nossas necessidades, quando a gente descuida da nossa saúde, quando a gente descuida da nossa saúde mental, né? A gente tá crescendo, mas é aquela cordinha que puxa um pouco para frente, mas puxa um pouco para trás, te lembrando de que tem coisas que você está esquecendo de levar, né? Então, esse crescimento autodestrutivo, às vezes, é um pouco do que acho que tanto eu quanto você a gente experimentava inicialmente, né? É esse crescimento a qualquer custo. Liga o modo touro e vai, né? E a gente esquece de uma série de coisas que estão em volta, né? E o crescimento equilibrado, né? Um crescimento saudável e sustentável, ou seja, é um crescimento onde a gente está apoiada sobre bases firmes, né? Onde a gente entende que cuidar da nossa saúde física, mental e emocional é algo inegociável para a gente conseguir atingir níveis maiores na nossa vida. Inclusive, existe uma pirâmide, né? Que fala das necessidades, a hierarquia das necessidades básicas, onde a parte psicológica, emocional e física tá nessa base, né? Depois a gente vai falar sobre necessidades sociais que também acabam ficando esquecidas às vezes nesse processo de esgotamento, né? Porque aí não tem energia nem para mim, quem dirá para as outras pessoas, né? E daí tá lá no topo da pirâmide. A gente tá querendo se autorrealizar, a gente tá querendo colecionar conquistas, né? Sem esquecendo dessa base, né? Então, o crescimento saudável e sustentável, ele identifica que o crescimento ele vai acontecer, mas ele não pode ser a qualquer custo e ele precisa, antes de tudo, estar apoiado sobre bases firmes que vão dar contorno, que vão dar sustentação a esse crescimento para que ele aconteça da melhor forma possível, né? Então, eu me lembrei
bastante disso, assim, né? E também me lembrei de uma outra metáfora, que é a metáfora dos três porquinhos, né? Eu adoro essa história, eu lia muito essa história quando era criança, né? Então as casas elas vão se formar de qualquer jeito, mas existe a casa de palha, existe a casa de madeira e existe a casa de tijolos, né? Todos os porquinhos construíram as suas casas em processos diferentes, de formas diferentes. Só que o que que acontece? Aqueles que às vezes apressaram demais, não respeitaram o processo de como construir a casa, quando o lobo veio, ou seja, quando aquela vulnerabilidade veio, aquele vento veio, isso tirou. Eles ficaram sem chão, eles ficaram, né, sem casa. E eles tiveram que se refugiar lá na casa de tijolos, que foi aquele porquinho que trabalhou arduamente, ficou dias e dias e dias para montar a sua casa e fez uma casa segura, né? Um dos riscos da gente negligenciar o nosso autocuidado é essa sensação constante de uma vulnerabilidade, é uma sensação constante assim de hipervigilância, de que sabe, não pode acontecer mais nada de ruim, e até mesmo essa hipervigilância no sentido de estar tá sempre ligada, né? Não consegue desconectar porque eu já tô no meu limite, sabe aquela coisa do não me empurra, que eu já tô na beira, tipo isso, né? Você já tá no seu limite, nada, mas pode acontecer. E quais são as consequências da gente viver dessa forma, né? Então a gente precisa cuidar, né? A gente precisa a vulnerabilidade, para mim, eu lembro muito de um machucado. Se a gente tá vendo que o machucado tá ali e a gente não tá tratando essa ferida, ela não vai se curar sozinha, né? A gente precisa fazer movimentos, como a Poli falou, pra gente tratar, pra gente cuidar, pra gente deixar aquilo ali protegido, seguro, pra gente também se sentir dessa forma, né? Se as nossas necessidades estão ali gritando por socorro e a gente tá ignorando, em algum momento isso vai trazer algum tipo de consequência negativa pra gente, né? Voltando ao exemplo que eu dei no início, o que que acontece se a gente não cuida adequadamente dos nossos eletrodomésticos, do nosso computador, do nosso celular, das nossas roupas, o que quer que seja? Daqui a pouco não dá mais para usar. Aquela roupa vai estar toda suja, toda esfarrapada, porque eu não dediquei um tempo para ir ali, passar pelo processo de lavagem, de secagem, de cuidado com aquela roupa. Daqui a pouco aquele celular está com a bateria prejudicada, não para de funcionar. Por quê? Porque eu não deixei tempo suficiente lá para que ele carregasse, né? Ou aquele computador poderia ter muito mais anos ali de vida útil, mas isso reduz muito porque eu não tô conseguindo, tô viciando a bateria dele, uma série de outras coisas. Então, as consequências da gente negligenciar o nosso autocuidado, muitas vezes são essas, né? A gente deixar de ter o melhor aproveitamento das nossas capacidades, a gente deixar também de, né? E tem muito a ver com a longevidade, né? Já que a gente está falando muito sobre se pensar no futuro, as escolhas que a gente está fazendo hoje, de fato, em todos os aspectos da nossa vida, vão refletir lá na frente como que vai ser a nossa qualidade de vida na nossa velhice, né? Como que a gente vai estar? Então, de fato, a gente precisa cuidar, porque isso também é construído tijolinho por tijolinho, né? Não adianta chegar lá naquela fase com infinitos problemas de saúde e querer resolver o problema de dia para noite. Porque esse problema não foi criado de dia para noite. Então, ele também não vai ser resolvido e muitas vezes não vai ter uma solução mais adequada, né? Porque a gente vai estar falando sobre intervir sobre um problema já instalado não vai sobre prevenir, né? Então, acho que esse é um outro motivo pelo qual a gente não pode, né, descuidar dessas necessidades básicas, assim, né? E até nesse sentido, a Poli, ela faz um estudo, né, Poli, que você já estudou bastante sobre a questão da criatividade. Eu acho que também dentro daquilo que você trabalha ali com a superdotação surge muito desse aspecto. Você, né, tem esse conhecimento sobre a relação entre o autocuidado e a criatividade, como que isso impacta, né? A falta de autocuidado pode impactar nesse processo também. Uhum. Eu acredito, Carol, enquanto você estava falando, eu lembrei, né? Todo mundo talvez já viu alguma cena assim, né? Daquele maratonista, né? Que correu ali, percorreu o caminho inteiro, aí chegou, cruzou, né? Ali a linha de chegada e, sei lá, desmaiou, né? Então, o que que a gente pode obter de insights com isso? Quando a gente pensa no autocuidado, no desacelerar, né, no pensar do aqui e do agora, em cuidar mais de si, a gente tá querendo prevenir que isso aconteça com você, né? Que de fato, quando você chegar lá na
na chegada dessa corrida, independente do que seja, seja um concurso, seja uma faculdade, seja um carro, uma casa, sei lá, qualquer coisa, né? Um casamento ou um projeto que você está criando, que você possa desfrutar disso, né? Desfrutar de, nossa, corri uma maratona, 42 quilômetros, né? Que você possa desfrutar desse encontro, né? Talvez ali com as pessoas, comemorar isso, do que não de fato você chegue lá e desmaie, né? E aí vá para o hospital e, né, fique ali, talvez perca a consciência e não consiga aproveitar esse momento. Então, eu acho que muito, né, do que a gente está falando aqui é isso, né? De aproveitar esse momento, de prestar atenção nesse momento enquanto ele está acontecendo, né? Pra gente, eu falei anteriormente, as pequenas coisas elas são mais importantes do que as grandes coisas, né? E eu acho que isso reflete muito da nossa conversa. Em relação a essa questão do autocuidado e da criatividade, Carol, eu vejo que isso é um processo muito singular, né? Eu vejo que, por exemplo, o aumento da prática de autocuidado vai possibilitar de fato, né, que eu ventile mais a minha mente, de fato, né, eu respirando, eu vendo outras coisas, né, tendo outros hobbies. Isso vai me conectar ali de uma forma mais intensa com a minha criatividade. Só que eu também acho que tem muitos processos individuais nesse percurso, sabe? Então, por exemplo, assim, eu vejo que tem perfis, né? Tem perfis ali de pessoas que de fato desaceleram e conseguem de fato criar, né, nesse tempo de autocuidado, tendo ali uma rotina mais pragmática, né, mais ali sistemática, né, e aproveitam de fato para fazer dessa forma. E tem pessoas que de fato têm um outro funcionamento da criatividade. Né? Então, por exemplo, eu não tô no grupo, não tô inclusa no grupo que, por exemplo, todos os dias vai ter criatividade para fazer um post, né? Ou vai ter criatividade para escrever ou editar um reels. Não, eu não tô nesse grupo. A minha criatividade, ela funciona como? Ela funciona de avalanche, né? O que que é funciona de avalanche? Ela vem com muita intensidade e aí eu faço, né? Eu despejo essa criatividade ali, né? Num papel qualquer. E aí depois eu vou cozinhando ela aos poucos, né? Então eu tenho lá três, quatro cadernos aqui de ideias. Tem um caderno que é só de pensamento que eu não, né? Que eu não só jogo o pensamento lá, que eu não fico nem escrevendo na linha. Eu escrevo só o pensamento aleatório, do jeito que ele veio, de qualquer jeito. Aí tem um outro caderno que é tipo estruturação dos pensamentos, o que que eu poderia criar com aquele pensamento. Aí tem um outro caderno que é, eu vou organizar dessa forma, um projeto assim, assim, assado. Então, assim, a ideia eu vejo assim que para muitos, né, para muitos superdotados ela funciona dessa forma, né, que eu falei aqui, de vir com intensidade, mas de fato precisar de funções executivas para executar, né? Eu acho que de fato criatividade não caminha sozinha, ela tem que caminhar com funções executivas, né? Então ela tem que caminhar com planejamento, com organização, né, com o controle dos nossos impulsos, com a flexibilidade. E aí eu acho que tem esses dois processos, né? Eu vejo que para alguns, né, fazer um pouquinho todos os dias, o autocuidado, né? Então eu vou lá, faço atividade física, isso me deixa mais criativo, com mais energia, e eu consigo ir lá e criar e fazer uma partezinha, né, de forma mais ali rotineira. E para alguns eu vejo que de fato o funcionamento é montanha-russa, né? Eu me dedico um monte, depois eu preciso de um tempão para descansar. Eu sou assim, eu me dedico um monte, coloco todas as ideias de uma vez só, depois eu preciso de, sei lá, 30 dias para ficar cozinhando as minhas ideias sem fazer nada, né? E daí o que que acontece? A gente tem que tomar um cuidado nesse processo aqui desses 30 dias. Eu fiz até recentemente, aconteceu exatamente isso comigo. Eu fiquei desde abril até meados ali do início do mês passado, do mês passado, não, de maio, é, num, num, sei lá, numa paralisação. Não passava nada pela minha cabeça. Para vocês que estão lá no meu perfil, vão falar, nossa, Poli, mas não passava nada pela sua cabeça, olha quanto de coisa você colocou lá. Porque, de fato, assim, naquele momento não passava nada.
E aí eu tava muito angustiada, né? Eu falei, meu Deus, eu acho que a minha criatividade foi embora, né? Eu acho que eu não sou mais criativa. E daí já começa a vir pensamentos, né? E vão vindo pensamentos, nossa, você não tá produzindo. A gente tem que tomar muito cuidado nesse processo de desacelerar com as vozes críticas, né? Porque ela vai criticar você, ela vai falar, ó, tá vendo? Seu amigo é mais criativo que você, né? A pessoa ali, ela fez esse post todo dia e você não fez. Então, vai dizer isso pra gente. E aí, o que que acontece? Eu fiquei um tempão, né? Acho que quase um mês inteiro, sem conseguir, de fato, assim, criar algo concreto, algo expresso, né? Algo tipo assim, fazer um post, fazer um vídeo, alguma coisa assim. Mas eu fiquei 30 dias eu digo assim, fazendo anotações, né? Como se eu tivesse fazendo, até esqueci o nome, quando a pessoa está fazendo lá a pesquisa em campo, é como se eu tivesse 30 dias em pesquisa em campo. Aí, quando eu peguei o meu caderno, nossa, tava fácil criar. Por quê? Porque eu passei 30 dias anotando todos os meus pensamentos, né? E aí eu peguei o caderno e foi bizarro, porque assim, em 4, 5 horas, eu fiz, tipo, sei lá, quase 300 postagens, Nossa. né? Então, assim, tipo, posts, vídeos, um monte de coisa. E daí me dá a sensação, nossa, eu precisei só de 4 horas, né, para fazer tudo isso, 4, 5 horas. Mas não, né? Eu precisei desses 30 dias inteiro só de observação, de ouvir as pessoas falando sobre superdotação, assistir coisas, relaxar, ir para a piscina, descansar, dançar, curtir, né, me alimentar, sair de casa, tudo isso e anotando os meus pensamentos, né? Anotando nesse tempo inteiro, para depois eu chegar lá e construir aquilo que eu quero construir. Então eu vejo que tem esses dois percursos, né? Tem pessoas que de fato fazem assim de uma forma mais, né, de uma rotina mais sistemática, e tem pessoas que funcionam nesse modo mais flow, depois gap de descanso e vamos coletar informações, vamos coletar dados da pesquisa, né? Ou dados ali de alguma coisa para eu criar. Então, eu vejo que, por exemplo, eu preciso de muitas informações e dados para eu criar. E às vezes isso vem de, por exemplo, quando eu tô descansando, né? Quando eu tô, sei lá, me relaxando, né, em algum lugar, ou tô ali num evento e me veio uma ideia. Mas aqui, Carol, eu acho assim que talvez o que diferencia né, as pessoas criativas, eu nunca vi isso em nenhum lugar, mas agora pensando, tipo assim, eu acho que o que diferencia as pessoas criativas de pessoas não criativas, talvez seja a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, né? Tipo, caraca, esse pensamento é legal. Caraca, Uhum. essa ideia é boa, sabe? Talvez de metacognição mesmo, de tipo assim, nossa, isso dá um post. Nossa, isso aqui dá um projeto. Nossa, isso aqui dá uma live. Então, assim, a Sim. capacidade de pensar, de pegar, eu digo assim que é como se quando o pensamento vem, não deixe para depois. Anote imediatamente. Por isso que eu tenho um caderno que depois até vou postar uma foto para vocês verem, mas assim, é rabisco, é só rabisco. Porque assim, vem do jeito que veio, entendeu? Eu só despejo ali, né? Como se eu tivesse peguei você, tá aqui, guardei nesse caderninho. Não vou usar você agora, você vai ficar aqui talvez mais um mês, talvez mais, sei lá, 5 meses aqui, mas não tá perdido, né? E aí isso gera também uma sensação de tipo assim, de tranquilidade, né? Porque às vezes o superdotado ele não consegue dormir porque ele fica pensando que ele vai perder esses pensamentos, né? E eu vejo assim que muitas vezes eu fico, né, por exemplo, esses períodos ali de descanso e não passa nada na minha cabeça. Não passa ideia, não passa nada, né? Eu só aproveito o aqui e agora. Só que daí, por exemplo, assim, é como se uma meta que eu estabeleci é que eu não trabalho sábado e não trabalho mais domingo, né? Não faço nada. Só quando tem alguma urgência, alguma questão assim, né, que de fato precise realizar, mas senão não trabalho. E aí eu vejo que, tipo, nossa, não fiz nada sábado, não fiz nada domingo, né? Nada no sentido de trabalho e tal, dessa parte criativa. Só que quando chega segunda-feira, é como se eu tivesse com todo o gás do mundo, né? Então, assim, é como se de fato eu precisasse dessa tábula rasa do meu cérebro ali no final de semana, para daí eu pensar e daí me dá a sensação, nossa, né? Construir isso aqui tão rapidinho. E não.
Não, basicamente não. Eu precisei desse processo de autocuidado. Eu precisei questões sensoriais, né? Ir na praia, colocar o pé na areia, sentir lá a textura, né, da água, ir na cachoeira, respirar o ar, né, fresco da natureza, fazer uma caminhada. Eu precisei fazer tudo isso para ventilar, para o meu corpo entrar em homeostase, para daí eu resolver outras coisas, para daí eu criar, né? Eu acho que de fato a criatividade caminha de mãos dadas, né, Hum, com as funções executivas, né, Carol? Mas eu vejo basicamente esse processo, né? Claro que vai ter outros também funcionamentos, mas eu vejo que os mais comuns são esses dois, né? De fazer. uhum, E aí, até teve um dia que eu vi esses dias um vídeo falando sobre a constância, né? De tipo assim, a constância daí tem uma bolinha que ela vai pingando, tipo, sobe, desce, sobe, desce. E daí a constância, quando sobe, desce, sobe, desce, né? Então, cada um vai ter a sua constância de uma forma, né? Eu hum, acho que independente do tipo, né, que você faça ali esse processo criativo, que você se cuide ao longo da sua semana, eu acho que de fato talvez você tenha que construir e perceber quais estratégias funcionam para você, né? Se você é mais tipo eu ou, né, esse outro tipo, mais sistemático, de fato ir fazendo, né, um pouquinho todos os dias. sim. Uhum, uhum. E às vezes também é do momento, assim, acho que parte muito, né, de um autoconhecimento, assim, a gente falou muito sobre se conectar com o processo, e acho que parte disso é a gente olhar pra gente, né, a gente entender o nosso ritmo, a gente entender como que a gente funciona, qual que é a melhor forma de aproveitar o máximo do nosso potencial, né? E isso só a gente pode dar essas respostas. O nosso corpo é um corpo vivo, ele é o nosso próprio laboratório de experiências. Então a gente tem que ir fazendo esses testes para entender aquilo que funciona melhor para a gente, né? Mas uma coisa é fato, né? Eu às vezes falo isso também para alguns pacientes, né? O nosso corpo ele não vai querer pensar quem que inventou a roda, ele não vai querer pensar nada assim, mega criativo e extraordinário se ele tá lutando para sobreviver. Quando ele tá lutando para sobreviver, ou seja, ele não tá tendo as suas necessidades básicas sendo supridas, para ele pouco importa. Quem criou a roda ou nada dessas coisas que são não essenciais não estão importando tanto, né? Então, às vezes, a gente sente esse bloqueio criativo e quando isso acontece, né, é interessante se questionar por que que isso está acontecendo, né? Será que tem alguma coisa que eu estou descuidando que está gerando isso? Às vezes vai ser outros fatores, né? Não que necessariamente está vinculado somente ao autocuidado, mas é muito importante quando a gente se depara com esse tipo de situação a gente acionar as nossas ferramentas e entender se a gente está cuidando desse básico, né? Para que o nosso corpo possa manter a sua sobrevivência, igual eu falei, a base da pirâmide, para que só depois a gente consiga acessar esses níveis mais profundos, esses níveis que exigem mais da gente, né? Mais conteúdos, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante. Até vou pegar o gancho disso, assim, né, Poli? Já trazendo, tá, né? Diante de tudo isso que a gente se deparou, a gente falou sobre duas palavras bem importantes, né? Que é a questão do processo e a gente respeitar o nosso ritmo, assim, né? De levar a gente junto com a gente na nossa caminhada, né? Não adianta a gente chegar lá e só tá o nosso só de corpo presente, né? Todo o restante a gente acabou descuidando no processo, então aquilo acaba deixando de fazer sentido no final das contas né? E dentro da psicologia positiva, né, que é a área que eu estudo, tem uma ferramenta que se chama Inspire, né? É um acrônimo onde cada letra representa uma área do bem-estar integral. A dimensão intelectual, que é muitas vezes essa que a gente acessa quando a gente está curioso sobre alguma coisa, quando a gente quer fazer um novo projeto, a gente está criativo, ela é o I do Spire, né? Só que o Spire não é só formado pela letra I, ele tem a letra S, que é a dimensão espiritual, que vai falar exatamente sobre o que a Poli trouxe no início, né? A gente conseguir viver o momento presente. Ao mesmo tempo que a gente tem esse propósito, né? Essa visualização do futuro, a gente não esquecer do momento presente. Vai ter a dimensão física, que vai falar realmente do cuidado do nosso corpo físico e também da relação do nosso corpo com a nossa mente, né? O intelectual, onde estão contidos todos esses aspectos que a Poli trouxe.
Aí vai ter o relacional, que fala sobre o relacionamento das outras pessoas. Isso acaba ficando muito prejudicado quando a gente negligencia o nosso autocuidado. Uma das consequências, assim, de uma série de doenças ali, de transtornos mentais, é esse isolamento social, porque eu me sinto muito drenado. Então, tudo aquilo que, né, pode ter um potencial de me esgotar de alguma forma, deixa de ser atrativo, né? Então, a dimensão relacional vai falar primeiro sobre a relação com a gente mesmo e a relação com os outros. E a última é a dimensão emocional, que vai falar tanto desse acolhimento dos desconfortos da vida, né? A gente se dá essa permissão para ser humano, ter essa autocompaixão, como também a gente conseguir cultivar esses micro momentos de positividade no nosso dia a dia, né? Então, todos esses aspectos são coisas que a gente precisa considerar se a gente quiser construir uma vida com mais bem-estar e felicidade integral, né? Essas são partes fundamentais. Quando a gente foca excessivamente em uma delas e esquece das outras, muitas vezes a gente se depara exatamente com essa percepção que tanto eu quanto a Pauli trouxemos. A gente chegou lá, mas parecia um vazio, parecia uma coisa que não tinha um sentido, não tinha um significado, porque a gente não estava abarcando todas essas outras coisas que são importantes, né? Ah, mas por que eu devo pensar nisso agora? Também tem uma outra frase que eu levo para minha vida que diz: a forma como a gente vive os nossos dias é a forma como a gente está vivendo a nossa vida. Para pensar como que você estava um ano atrás. Será que você não estava fazendo as mesmas promessas que você talvez faz hoje, né? Que você não estava querendo se comprometer com as mesmas coisas que você quer hoje, né? Já se passou um ano desde então, né? A sua vida tá passando, o tempo tá passando. E essa é a importância da gente olhar para esse dia a dia, né? Porque esse nosso futuro ideal, ele é construído a partir de dias ideais, né? O dias onde a gente consegue ser o nosso melhor. E ser o nosso melhor, né? Não é nessa perspectiva de que a gente está sempre dando o nosso 100%, mas exatamente dentro desse aspecto que a Poli trouxe. Às vezes, o nosso melhor vai ser aqui. Às vezes o nosso melhor vai ser aqui, às vezes o nosso melhor vai ser aqui, às vezes o nosso melhor vai ser aqui. Mas quando a gente está se respeitando, a gente está entendendo as nossas necessidades desse processo, de uma forma ou de outra, a gente consegue entender qual que é o melhor que a gente pode entregar naquele dia, mesmo que seja só um pouquinho, né? E também pensar o que a gente precisa fazer para cuidar melhor de nós, para que no outro dia eu consiga ser ainda melhor, né? Eu consiga ser 1% melhor do que eu fui no dia anterior. Então, acho que são algumas coisas, assim, para a gente ir considerando e realmente, como a gente falou no início da live, trazer para dentro do nosso dia a dia, né? Práticas de autocuidado, eu já até coloquei um rios no meu perfil, né, falando sobre os 4 tipos de autocuidado, né? Autocuidado físico, que todo mundo já está aí cansado de saber, inclusive a proposta da Jornada do Bem-Estar Feminino é exatamente essa, né? Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. E muitas vezes a gente tem esse compromisso com tudo na nossa vida, com o nosso trabalho, com uma série de coisas, e quando vai falar do nosso compromisso comigo mesma, com a gente mesma, né, no caso, às vezes a gente vai descuidando. Então, a intenção da jornada é não só cuidar dessa parte externa, né, desse aspecto externo de necessidades físicas, necessidades emocionais, como também a gente conseguir ter uma relação melhor com essa nossa mente, conseguir descansar, conseguir acolher o nosso dia bom e o nosso dia não tão bom, conseguir se conectar com o nosso corpo, conseguir se conectar com as nossas forças e também com as nossas dificuldades. É muito um caminho de autoconhecimento como um aliado, né? Autoconhecimento e autocuidado, eles caminham de forma muito próxima. Então, a jornada vai auxiliar, né, muito as mulheres nesse caminho de construção mesmo, da melhor versão de cada uma, né, para que elas possam acessar o seu pleno potencial, ser aquele melhor, né, que podem ser. Eu senti muito isso na minha experiência, né? Eu mudei em vários aspectos, né, nesse processo de renovação, de reconexão comigo mesma, né? Hoje eu me sinto muito mais completa, eu me sinto com muito mais propósito nas coisas que eu faço, justamente porque eu descobri aquilo que era verdadeiramente importante para mim, né? Me desprendi da comparação, me desprendi de uma série de outras coisas que atrasavam o meu processo e realmente aprendi a me conectar comigo mesma, com aquilo que importava para mim.
Então, acho que esse é um grande aspecto da jornada, assim, não sei se você quer complementar em relação a essa questão do autocuidado, né, Poli? A Poli também tem um projeto muito legal da autoterapia, que também tem muito esse enfoque, né, de a gente conseguir observar os nossos pensamentos, né? Poli, conta um pouquinho aí pro pessoal como que funciona o seu projeto também. E eu acho, Carol, que antes, né, de te explicar e explicar para todo mundo que está aqui, né, sobre a autoterapia, eu vejo assim que esses pilares, né, eles são muito importantes, seja para qualquer pessoa, né? Eu vejo que na superdotação é importante porque é o meu foco de atuação, né? Mas eu vejo que para qualquer ser humano isso vai ser importante, né? Então, as coisas básicas. E uma das coisas assim que tem feito assim muito sentido para mim é usar das estratégias compensatórias, né? Então, por exemplo, ai, Poli, mas como assim eu vou beber tantos litros de água por dia? Não consigo tomar tudo isso, né? Tá, mas então coloca ali, né, uma garrafa gigante, né? E se organiza para você tomar essa garrafa, né? Então, por exemplo, tento tomar uma garrafinha dessa aqui a cada pelo menos uma hora, ou tomar metade dela, né, ali de um atendimento para outro. Então, assim, são coisas que, por exemplo, tem objetos, né? A gente pode pensar, né, por exemplo, para a gente se organizar. Uma vez a minha terapeuta, né, ela falou para mim, né, na sessão que ela usava, por exemplo, a legging para dormir. Ela dormia de legging para ela não correr o risco de acordar de manhã e cair na preguiça de não querer ir malhar, né? Então ela já dormia de legging, ou por exemplo, você vai para o trabalho, já leva a mochilinha, né, das roupas ali de academia, já pega uma academia próxima do seu trabalho, não vai pegar a academia lá do outro lado da cidade, que isso vai aumentar a sua chance de não ir, né? Ou estou falando da academia, mas pode ser qualquer atividade física. Então, eu vejo assim que muitas coisas, né, seja do autocuidado, eu vejo assim, Carol, cada vez mais eu tenho visto um tripé, né? Por mais assim que é diferente, mas é o meu, talvez eu estou desenvolvendo aí o meu método, mas eu vejo assim quatro pilares mais importantes, né? Eu vejo a questão física, né, que eu incluiria ali a alimentação adequada, o sono, né? Então você ter ali alarmes para sinalizar para você que horas são, ter uma higiene do sono, ter uma rotina do sono, né? Isso é muito importante. Questões sensoriais, né? Também são muito importantes. Às vezes a gente quer, sei lá, né? No dia a dia, a temperatura onde você trabalha, ou, né? Outras questões, né? A temperatura ali da onde que você dorme influencia no seu sono e você não dorme bem, né? E você precisa saber disso. Assim como outros aspectos, né? Como que o seu cérebro funciona, como que aquele remédio que você toma funciona no seu cérebro, né? Se ele tá fazendo efeito bom ou não, tá dando um efeito rebote em você e você tá ficando ali mais, talvez, né, com outros sintomas, você precisa de novo ir no médico. Além disso, né, quando tem ali outras necessidades, né, também de outros profissionais, né, de saúde. Eu vejo que o cuidado, ele é muito amplo, né? Então, até, por exemplo, uma coisa que eu queria muito de implementar na autoterapia era justamente isso, né? Era trazer um autocuidado amplo na vida né? Na vida ali dos superdotados, para que de fato assim eu pudesse acessar a autoterapia como uma forma de me cuidar, né? Assim como você falou, uma forma de conheço esse conhecimento agora, aprendi sobre isso e eu vou me cuidar, né? Então, eu vejo que a maior ferramenta terapêutica é o autoconhecimento, né? Eu acho que junto com talvez a relação terapêutica, né? Eu acho que são duas ferramentas as mais importantes que eu resumiria, né, ali em processos de terapia. Mas eu vejo assim que o autoconhecimento, a aliança terapêutica, né, a relação terapêutica depende de duas pessoas. O autoconhecimento, ele depende só da gente, né? Então, eu vejo que, então, por isso, como ele depende só de nós, ele ainda é a mais importante. E, e esse é o meu intuito, né? Então, eu trago ali na autoterapia hoje
tem questões mais assim ligadas, né, à saúde, à sono, à alimentação. Nesse próximo semestre aí vai ter vários médicos, né, a mais que eu de fato chamei para fazer parte disso, né? São pessoas ali da minha confiança e que estão vindo, né, para dar um up ainda mais na saúde do superdotado como um todo, quanto também os aspectos da interação social, né? Eu acho que o ambiente que você tá, ele influencia. Se você tá num ambiente onde promove a competitividade, a né? Ou você sofre algum tipo de abuso, algum tipo, né, de violência dentro desse contexto, isso vai influenciar também na sua criatividade, isso vai influenciar em você, né? Então eu vejo que o seu modo de se relacionar com as pessoas, quanto o ambiente que você está inserido, é muito importante nesse processo de autocuidado, né? Como se, por exemplo, é, por exemplo, se você está num ambiente que proporciona só a competitividade, só a comparação um com o outro, só talvez, né, esse perfeccionismo, essa postura rígida, né, de cobrança, de autoexigência, como que você vai nadar contra a correnteza? Né? É difícil nadar contra a correnteza. É mais fácil você seguir pelo mesmo caminho. Vou continuar, né? Vou seguir aquele padrão aqui conhecido. Então, às vezes, sair desses lugares, né? Talvez, sei lá, né? Mudar de ambiente, isso às vezes é muito favorável para que de fato você consiga encontrar a sua própria receita. O que que faz bem para você, né? Então, eu vejo assim muitos superdotados hoje frustrados porque, nossa, estão esgotados por trabalharem 8 horas numa empresa ou são concursados e não, né, estão ali em burnout porque não conseguem mais trabalhar, sei lá, 7, 8 horas naquela instituição. E tá, mas será que não tem outra receita? Né? Será que não daria para você fazer outra coisa da vida? Né? Será que você não tem uma outra habilidade? Então eu sempre questiono isso também, sabe? Será que esse é o lugar certo para nós, né? Então eu vejo que o lugar que a gente está e que a gente, né, emprega a nossa jornada, seja de educação, seja de trabalho, isso também vai influenciar, né, no nosso bem-estar. E as questões psicológicas, né, que eu acho que aí incluiria manejo da raiva, manejo da tristeza, manejo da culpa, do medo, um monte, né? Eu poderia ficar aqui 1 hora falando, né, de muitas e muitas emoções que permeiam ali a nossa vida diariamente. A gente é bombardeado por essas emoções o tempo todo, ou pensamentos, ou comportamentos, né, ali que a gente tem também que nos levam para o contrário, e que de fato a gente precisa olhar, né? E é um olhar individual, né? Não tem como eu falar uma receita genérica, porque vai depender muito, né, de cada pessoa, de cada história de vida. E eu vejo, Carol, que o último pilar, né, talvez aí, que eu vejo de saúde, né, de autocuidado e de autoenfrentamento, é o cuidado também nessa parte do potencial, né? Que daí é o uso da criatividade como uma ferramenta, né, de autocuidado. Então, de usar a criatividade para eu me expressar, expressar meus sentimentos, jogar minhas ideias para fora, né? Então, usar disso de uma forma divertida, de uma forma que vá, né, ativar ali a minha espontaneidade, vá trazer diversão, alegria para mim, quanto, né, de ferramentas onde eu posso usar minha inteligência, né, para criar alguma coisa no meu trabalho, nos meus estudos. Então eu vejo que alinhando todos esses pilares, né, e também considero ali que os pilares de saúde física são os mais importantes, a gente consegue chegar, né, de fato ao desenvolvimento ali daquele potencial de uma forma mais saudável, né? Por exemplo, se eu, né, negligenciar minha saúde física, minhas relações sociais, né, e minhas questões psicológicas, eu posso chegar lá, né, ao meu potencial? Pode, né? Mas é exatamente isso que a gente estava falando, né? Talvez você corra a maratona e a hora que você chegue lá, né, na linha de chegada, onde você vai pegar a sua medalha, você vai passar mal, né? E foi exatamente isso que fez com que eu mudasse o meu estilo de vida, foi justamente esse, né? Quando eu percebi que quando eu chegasse aonde eu queria chegar, eu não iria estar bem, né? E de fato, eu não queria ser essa pessoa que ia chegar onde que eu queria chegar sem poder desfrutar depois, né? Estar ali esgotada, estar ali em burnout. Então, foi isso que me levou a mudar a rota, né, do meu caminho. E eu vejo que são basicamente, né, coisas voltadas para esses aspectos, sabe, Carol?
E dentro da autoterapia, né, hoje a gente tem muitas aulas já, né, que são aí das turmas anteriores, hoje a gente já está na terceira turma da autoterapia, e nós temos esse intuito, né, de trazer esse conhecimento, levar o conhecimento de uma forma mais fácil, mais prática, né, onde esse conhecimento pode aí ser aplicado no dia a dia de uma pessoa superdotada, né, para que ela possa dar um up, né, no seu potencial intelectual também, mas também, tipo, dar um up no seu processo terapêutico, né? Porque às vezes eu acho que os 50 minutinhos ali de sessão é muito pouco, né? Então foi por isso também que eu, né, criei essa iniciativa e tem esse projeto, né, dentro dessa área. Com certeza, assim. E o projeto da Poli é fantástico, acho. Né? Todo mundo que passou por aqui pela live entra no perfil dela para conferir. Eu tive o prazer e a honra de poder contribuir com uma aula, mas dentre tantos outros temas, né? Que a Poli está propondo ali de forma tão sensível, de forma tão criativa, assim, né? Sempre tomando esse cuidado, né, de trazer essa questão da educação assim mesmo, né? Da gente conseguir, assim como a gente conhece tantos processos na nossa vida, a gente também se educar sobre como é o nosso próprio funcionamento, né? Que talvez é um dos mais desafiadores, igual a Poli disse, porque não tem essa receita de bolo, mas com a orientação correta, né? Com você buscando conhecimento numa fonte adequada, você tem um potencial muito maior de conseguir se desenvolver nesse sentido também, né? Acho que falo pela minha experiência pessoal, mas pelo que a Poli também trouxe, né? Foi o autoconhecimento que me resgatou desse processo de exaustão e de esgotamento. E é o que continua sempre me balizando para que eu não entre novamente em processos como esse, né? Porque a gente tem padrões, né? Eu tenho um padrão de ter mesmo um alto funcionamento. Se eu seguir esse padrão automático, provavelmente eu vou me esgotar o tempo todo, né? E hoje eu aprendi a como me relacionar comigo mesmo, respeitando esses limites da minha mente, do meu corpo, respeitando todos esses pilares que a Poli trouxe. Então, realmente, assim, Poli, eu fico muito, né, feliz que você esteja fazendo esse trabalho. Com certeza ele está transformando aí a vida de muitas pessoas, que muitas pessoas ainda possam ser transformadas por esse projeto. Muito obrigada por esse bate-papo que a gente teve aqui. É sempre muito rico, sempre traz muitos insights. Fui com muita leveza, né? Eu e a Poli antes da live falar, quanto tempo vai levar a live, né? 40 minutos. Quando se vê, já tá o dobro do tempo, porque a conversa flui muito. Eu acho que é um tema que tem que ser falado, tem que ser discutido. A gente talvez está cansado de ouvir falar sobre isso, mas eu e a Poli, a gente tem muito esse propósito de mostrar na prática como que a gente pode não só saber da teoria que isso é importante, mas como que a gente pode se conectar com isso através de pequenas coisas no nosso dia a dia. Então, assim, alguns lembretes assim dessa live que eu acho que foram os pontos mais importantes, né? A questão da gente se conectar com o processo, respeitar o nosso ritmo, né? Essas pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia que somadas, né, nos trazem grandes resultados, né? E esses pilares ali, né, que a Poli trouxe de necessidades emocionais, físicas, sensoriais, né, intelectuais, né? O Spire também ele complementa muito nesse sentido que a gente precisa considerar para ter o melhor aproveitamento do nosso potencial, né? Para chegar o mais longe que a gente puder, sem se respeitar, sem se esgotar, sem se sobrecarregar, né? E acho que uma coisa também para vocês levarem, né? E que eu considero muito no meu dia a dia, porque eu acho que pessoas que todo mundo, de forma geral, né, quer viver a sua melhor vida, quer chegar no melhor que pode ser, né, busca isso de diferentes formas, assim, né. A gente precisa, assim, saber exatamente o lugar que a gente quer chegar, né, para que a gente possa trilhar um caminho que seja adequado para a gente alcançar esse lugar. Então, essas pequenas coisas, né, toda vez que você, às vezes, for querer descuidar de algo que é importante para você, se questione se isso está te aproximando ou tá te afastando dessa sua melhor vida, desse lugar que você tanto almeja chegar, que, né, eu já conversei com muitas pessoas, assim, e grande parte de nós, a gente quer ser feliz, a gente quer ter uma vida mais leve, a gente quer ter uma vida mais equilibrada, né? Então, todas as vezes que a gente pensar que eu não quero fazer isso, eu tô com preguiça, eu tô cansado, ou o que quer que seja, né? Se pergunte, às vezes vai ter dias mesmo que a gente vai ter que passar o treino, a gente vai ter que deixar de fazer aquela atividade, mas que isso não se torne algo constante na sua vida, porque já é mais do que comprovado que isso é uma necessidade que, inclusive, te ajuda a chegar com mais tranquilidade ao seu melhor, né? Então, isso me afasta e me aproxima,
da realidade que eu quero viver? Isso é uma coisa que eu me questiono todos os dias. Então, assim, muitas coisas, né, pessoal? Inclusive, eu vou fazer um resumo dessa live escrito. Então, para quem quiser ter acesso, tem um link na minha bio de um grupo de WhatsApp da Jornada do Bem-Estar Feminino. Então, podem entrar lá. Amanhã eu vou estar repassando o resumo dessa live para vocês terem acesso com todas as dicas, com tudo aquilo que a gente compartilhou, né? Queria agradecer a Poli pela disponibilidade, por essa energia tão gostosa que sempre tem a compartilhar, né? Por essa criatividade, assim, eu admiro, assim, na Poli essa capacidade que ela tem de criatividade, de usar essas metáforas, de se reinventar sempre de uma forma muito empática, muito sensível. E eu fico muito feliz, né, Poli, que você conseguiu realmente passar por todos esses processos e hoje realmente está ali se encontrando, e não só se encontrando, como ajudando muitas pessoas nesse processo de encontro com elas mesmas, né, de viverem uma vida com mais qualidade de vida. Então, obrigada por ter topado esse convite. É realmente uma honra sempre te receber e espero que seja só mais um dentre tantas outros projetos, momentos que a gente vai ter aí para compartilhar essas ideias e esses insights. Com certeza, Carol, já estou pensando aqui em muitas coisas. Eu que agradeço, né, por ter me convidado para estar aqui compartilhando, né, essas coisas com vocês, compartilhando, né, muito também do aspecto mais pessoal, né, que eu compartilhei muito aqui hoje. Né, me sinto segura, me sinto confortável para isso. E fico muito feliz, né, pela nossa parceria, por ter você na autoterapia, por ter você, né, sempre aqui fazendo lives. Acho que a última live que eu tinha feito fazia muito tempo, estava até ansiosa com a live que eu ia fazer hoje, mas, né, que bom que foi com você, então fiquei mais confortável também em relação a isso. E eu que agradeço, Carol. E eu fico pensando, né, aqui pra gente finalizar, que às vezes, assim como talvez a criatividade ou qualquer, né, área da vida, a gente sempre fica esperando aquele estado, né, de espírito ali que a gente vai estar 100%, né, sei lá, tranquilo, com vontade, cheio de entusiasmo, né? E isso não existe, né? Talvez exista em alguns momentos, talvez a gente experimente isso em algumas, né? Sei lá, quando a gente acorda, a gente tá cheio de energia, mas, né, tem pessoas que nem quando acordam estão cheias de energia, né? Então precisa de um tempo. E eu fico pensando que às vezes no processo criativo também não existe, né, esse cenário perfeito. Ah, eu vou tirar um tempo para me ficar na minha criatividade, né? Pode ser que de fato você se conecte com a sua criatividade ou você, sei lá, né, fique agoniando esse período ali, né? Por quê? Porque são pensamentos, né? São pensamentos que vêm e que vão. Então, talvez assim, para talvez te ajudar, eu sempre recomendo que você tenha um caderninho, né? Tenha o seu caderninho da criatividade, tenha o seu caderninho das ideias. Jogue aqui as suas ideias, conforme elas forem passando, vai jogando aqui dentro, né? É como se fosse igual pescar, né? Você tem que ser naquele exato momento que cruza o anzol, o anzol com o peixe, entendeu? Tem que ser exatamente, né? Tem que ser cirúrgico para conseguir pegar um peixinho. Então, basicamente é isso, né? Criar também é como pescar. Você tem que jogar a varinha, mas a hora que o peixinho pegou ali o anzol, você tem que puxar, né? Isso você vai fazer um processo mentalmente, né? Por exemplo, você tá vendo alguma coisa, viu ali, nossa, isso aqui é legal. Marca isso, porque senão vai se perder, né? E eu vejo que muitos se cobram pela criatividade e é um processo de pescar, né? Pensem nisso, pensem que talvez criar seja um processo parecido com pescar e com certeza vocês não dormir pensando em tudo isso, mas, né, eu acho que exemplifica muito esse processo de pegar essa ideia, né? Às vezes a gente quer pegar uma ideia completa, né? Você quer pegar lá, sei lá, um pacu, só que você tá com uma varinha de pescar para pegar lambari, né? Então, assim, você tem que trocar a sua ferramenta, né? Então, isso também são coisas para a gente pensar, né? O nosso autocuidado precisa estar adequado para a gente conseguir, né, ter talvez ali forma, né, para puxar um peixe maior desse rio, quanto também ter um instrumento maior. Então, eu vejo que isso é muito importante, né? E não tem um cenário perfeito,
porque ele não existe, né? Assim como não vai ter o dia perfeito para você ir fazer atividade física, para você, né, tá totalmente 100% disposto. Então, isso é a vida, né? Isso é ser humano, isso é ser, né, compreensivo com a sua necessidade, né? Que você é um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que tem comportamentos, que, né, tem preguiça, tem desmotivação, assim como qualquer outro ser humano, né, Carol? E com isso, né, eu encerro. Queria agradecer muito, né, a você por ter disponibilizado esse tempinho aqui. Queria dar uma boa noite para todo mundo também. Obrigada para todo mundo que ficou até o final aqui com a gente, né, pessoal? Se tiverem dúvidas, procurem a mim, procurem a Poli, né? E assim, dentre tantas coisas que a gente compartilhou aqui, né, Poli, acho que a gente poderia ficar horas e horas falando. Mas assim, tentem pensar, né, como que vocês já podem trazer isso para mais perto da realidade de vocês, começando hoje mesmo, né? Poxa, eu vou dormir 10 minutinhos mais cedo, eu vou deixar meu celular de lado, eu vou ler um livro, eu vou tomar um chazinho, eu vou fazer uma meditação. O que é que vocês acharem que é válido para vocês fazerem hoje, como esse movimento de cuidar, de se recarregar, né? Para vocês já inserirem isso dentro da realidade de vocês a partir de pequenas práticas, né? A gente pode pensar grande, mas a gente precisa começar pequeno, né? Se a gente quer começar tudo ao mesmo tempo, fazer coisas grandes demais, às vezes a gente não acaba conseguindo ser constante. Isso, no fundo, não nos ajuda de verdade, né? Então, assim, pensa numa pequena coisinha, por menor que você possa fazer a partir de hoje e que seja algo que seja compatível com a sua realidade para você fazer não só hoje, como também todos os dias. E vai prestando atenção em você, que foi algo que a gente falou muito aqui, para ver qual vai ser o efeito dessa pequena prática feita de forma constante, né? Eu espero de verdade, eu já fiz isso e para mim fez um efeito muito positivo, né? Então eu espero de verdade que para vocês isso também possa surtir um efeito. Então, obrigada mais uma vez, Poli, por esse momento. A gente se despede e a live vai ficar gravada para quem quiser reassistir e enviar para as outras pessoas. Não deixem de conferir o projeto da Poli, que está sensacional. Fiquem de olho por aqui, que essa é só a live, né, da Jornada do Bem-Estar Feminino. Essa semana já vai ter outras, semana que vem também. Então, com pessoas muito incríveis como a Poli, né, que vão estar aqui enriquecendo essas discussões. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Até a Boa próxima. noite, Carol. Boa noite, pessoal. Boa jornada para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigadão, Carol. Tchau, tchau.